Olá, turma. Vamos falar hoje sobre MDC. Geralmente, uma das dúvidas que eu escuto bastante dos alunos é como diferenciar um problema que é de MMC de um problema que é de MDC. Como é que eu faço essa distinção? E nada melhor para aprender do que fazendo. Eu vou resolver alguns problemas e à medida que eu for resolvendo, eu vou evidenciando essas diferenças. E também vou mostrando para vocês maneiras de calcular tanto o MDC como o MMC. Vamos analisar essa questão que vai aparecer no quadro aqui para vocês. A questão está dizendo exatamente o seguinte. Está dizendo que o Colégio Militar do Rio de Janeiro promoveu uma campanha junto a seus alunos com o intuito de angariar alimentos não perecíveis e doá-los a instituições assistenciais do bairro da Tijuca. E em torno, certo? Ao saber da campanha do colégio, Maria, aluna do 6º ano, prontificou-se a conscientizar todos os demais alunos do colégio da importância em se ajudar o próximo. No final da campanha, foram arrecadados 528 quilos de açúcar, 240 quilos de feijão e 2.016 quilos de arroz. Ok. Maria, então, sugeriu que esses alimentos fossem acondicionados em cestas e distribuídos de forma que cada cesta tivesse os 3 alimentos. Então vamos lá. Cada cesta é para ter açúcar, é para ter feijão e é para ter arroz. Então cada cesta tem que necessariamente acondicionar os 3 produtos. O que mais? E que as quantidades de alimentos do mesmo tipo fossem as mesmas em todas as cestas. Essa informação é muito importante. Além de cada cesta ter açúcar, feijão e arroz, ela disse que nas mais diferentes cestas, a quantidade de alimentos do mesmo tipo fosse a mesma. Então, por exemplo, se uma cesta eu coloquei 10 quilos de açúcar, em todas as outras cestas também vamos ter 10 quilos de açúcar. Se uma cesta eu coloquei 30 quilos de feijão, em todas as outras cestas vamos ter 30 quilos de feijão. Então vamos pensar comigo. Vamos supor que eu só tivesse uma cesta. Então, obrigatoriamente nessa cesta ia ter 528 quilos de açúcar. Se eu tivesse 2 cestas, o que eu ia fazer com essa quantidade? Eu ia dividir igualmente entre as 2 cestas. Ah, professor, quer dizer que se, por exemplo, a gente tivesse 3 cestas, o que ia ocorrer com a quantidade de feijão em cada cesta? Eu ia pegar 240, dividir por 3, que dava 80 quilos de feijão em cada cesta. Então para saber a quantidade de alimentos do mesmo tipo que vai cada cesta comportar, é suficiente apenas pegar o total de alimentos e dividir pelo número de cesta. Professor, então é o seguinte, vamos lá para o nosso quadro. Lá no nosso quadro, nós sabemos que de açúcar temos exatamente 528 quilos de açúcar. Ok. Essa é a quantidade de açúcar que foi angariada. De feijão, 240 quilos de feijão. 240 quilos de feijão. Ok. De arroz, quantos quilos de arroz temos? 2.016 quilos de arroz foram arrecadados. 2.016 quilos de arroz. Professor, nós sabemos o total de cestas? Eu digo, não.
Vamos admitir que temos exatamente N cestas. Então, vou acondicionar essa quantidade de alimentos, essas N cestas. Professor, eu quero saber quanto de açúcar eu vou colocar em cada cesta. Simples. Basta você pegar os 528 quilos de açúcar e dividir por N. Assim eu vou determinar quanto de açúcar vai estar em cada cesta. Quero saber quanto de feijão vai estar em cada cesta. Você pega os 240 quilos de feijão e divide pelo número de cesta. Eu quero saber quanto de arroz vai estar em cada cesta. Eu pego os 2.016 quilos de arroz e divido pelo número de cestas. Só que a questão, ela fez uma observação. Qual foi a observação feita na questão? A questão disse pra gente, turma, o seguinte. Disse que, depois disso feito, acondicionados todos na mesma cesta, sabendo que todos os alimentos foram doados de acordo com essa distribuição. As restrições que foram impostas. Quais foram? As restrições que foram impostas é colocar uma mesma quantidade de alimentos numa mesma cestas diferentes, vão ter a mesma quantidade de alimentos do mesmo tipo. Essa foi a restrição imposta. Beleza. E o número de cestas era o maior possível. O número de cestas é o maior possível. Quantos quilos de arroz havia em cada uma das cestas? Cara, ele quer que a quantidade de cestas seja a maior possível. Ele também não quer dividir esses alimentos. Ele quer que sempre, em cada uma das cestas, caiba uma quantidade inteira de alimentos. Ou 1 quilo de arroz, ou 2 quilos, ou 3 quilos. Eu não posso colocar 3,5 quilos de arroz. Não pode. Tem que dar uma quantidade inteira de quilos de açúcar, uma quantidade inteira de quilos de feijão e a quantidade inteira de quilos de arroz. E ao mesmo tempo ele quer que a quantidade de cestas seja a maior possível. Será aí, professor? Se a gente juntar essas duas informações, uma, que N, como é o número de cesta, é o número inteiro, é óbvio. Mas como ele quer que a quantidade de quilos de alimento por cesta seja inteiro, eu sei que quando eu pegar 528 e dividir por N, eu vou achar a quantidade de quilos de açúcar em cada cesta. Como eu quero que isso seja necessariamente um valor inteiro, isso significa dizer que esse N tem que ser um divisor de 528. Não, professor, é verdade. Como eu quero que a quantidade de quilos de feijão seja inteira em cada cesta, e eu sei que se eu pegar o total de feijão arrecadado, que foram 240 quilos, e dividir pelo número de cestas, o que é que eu vou encontrar? O número de quilos de feijão por cesta. Então, para esse valor ser inteiro, esse N tem que ser um divisor de 240, idem, esse N tem que ser um divisor de 2016. Mas esse N, se ele é divisor de 2016, se ele é divisor de 240, e se ele é divisor de 528, é porque esse N tem que ser um divisor comum a 2016, 240 e 528. Só que ele quer que esse N, que é o número de cesta, seja máximo. Então ele não é só um divisor comum a esses três números. Ele tem que ser o maior divisor comum a esses três números. Professor Batata. Determinamos então que o N em questão, que é o número de cestas, é exatamente igual ao MDC entre 528, 240 e 2016. Professor, com essa explicação, eu já entendi o que é MDC. MDC é o maior divisor comum, no caso aqui, a quais números? 528, 240, 2016. Professor, não sei ainda como calcular o MDC. Cara, existem várias maneiras de se calcular. O que eu vou fazer? Cada questão que eu resolver de MDC, eu vou te apresentar uma maneira de calcular o MDC. Vai ficar massa, né? Então eu vou te apresentar uma das maneiras. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui os números que eu quero calcular o MDC. Quais são esses números que eu quero calcular o MDC?
Vou até desaparecer aqui para não ficar em cima da imagem. Os números que eu quero calcular o MDC são 528, estou anotando aqui. Qual outro número? 240. Qual outro número? 2016. Professor, qual é a próxima etapa? Turma, a próxima etapa é exatamente encontrar os divisores primos comuns aos três números. Professor, quando é que um número é primo? Um número é primo quando ele admite dois divisores positivos distintos. Ele mesmo e um, apenas dois. Então, se eu perguntasse a vocês qual o menor número primo que existe, você vai me responder 2. Então, a pergunta é, o menor número primo positivo que existe, o menor primo, é 2. Esse 2 divide os três números simultaneamente? Sim. Então, vou pegar esse 2. Então, o primeiro fator primo que eu vou pegar aqui é o 2. Vou pegar 528, dividir por 2. Vou pegar 240, dividir por 2. Vou pegar 2016, dividir por 2. Eu só vou colocar aqui os números primos que dividem simultaneamente os três números em questão. Que divide simultaneamente os três números que eu quero calcular o MDC. Se eu dividir 528 por 2, 500 por 2, 250, 28 por 2, 14, 250 por 14, 264. Então a gente anota aqui, 264. 240 por 2, 120. 2016 por 2, 1008. 2000, metade, 1000, 16, 8. Beleza, pergunto a vocês. Qual o menor número primo que divide simultaneamente os três números? Continua sendo 2? Sim. Então vamos colocar aqui, dividir cada um deles por 2. 164 por 2, 132. 120 por 2, 60. 1008 por 2, 504. Continuo repetindo essa pergunta. Qual o menor número primo que divide simultaneamente os três? Tem que dividir os três. Professor, continua sendo 2. Vamos lá. 132 por 2 vai dar exatamente 66. 60 por 2 vai dar 30. 504 por 2 vai dar 252. Continuo repetindo essa pergunta. Qual o menor número primo que divide simultaneamente os três números em questão? O aluno responde que continua sendo 2. 66 por 2, 33. 30 por 2, 15. 252 por 2, metade de 250, 125. Metade de 2, 1. Junta as duas coisas, 126. Professor, o que é que eu faço? Continuo repetindo a mesma pergunta. Qual o menor número primo que divide simultaneamente os três? Não, professor, 2 não é. Porque 2 não divide 33 e nem 15. O que é que eu faço? Eu vou para o próximo primo depois do 2. Qual é? 3. E faço a pergunta. O número 3, primo 3, divide simultaneamente os dois? O aluno, professor, divide 33, divide 15. Professor, não sei se divide 126. Para você saber se o número é divisível por 3, você soma os algarismos. 1 mais 2, 3. 3 mais 6, 9. 9 é divisível por 3? Sim. Então 126 é por 3. Ah, professor, entendi. Então vamos dividir. Vamos dividir cada um deles por 3. 33 por 3 dá 11. 15 por 3 dá 5. Professor, 126 por 3 de cabeça dá. 126 é 120 mais 6. 120 por 3, 40. 6 por 3, 2. Junta as duas coisas. 42. Olha, o professor conseguiu. Eu digo, parabéns. 42. Pergunto. Qual é o menor número primo que divide simultaneamente os três números? Fala, professor, não existe. Por quê, professor? O 3 não divide. O próximo primo é 5. O 5 não divide. E depois disso só vou ter números maiores do que 5. Então nenhum deles vai dividir. Então acabou aqui. Eu digo, parabéns. Então um dos processos que eu te ensinei para calcular o MDC é você fazendo divisões sucessivas pelos primos, os menores primos, que dividem simultaneamente todos os números que você quer calcular o MDC. Então agora o que eu faço para achar esse MDC? Você multiplica isso aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3, 48. Professor, então N, que é o número de cestas,
é 48, professor. Professor, será que tem 48 lá nas alternativas? Vamos olhar. Olha, professor, apareceu, letra E. Cuidado. O Enem, embora essa questão não seja do Enem, mas o Enem faz muito isso. Ele coloca uma resposta, uma das alternativas, já esperando uma falha na tua interpretação na hora de resolver a questão. Aí você marca, sai alegre e feliz dizendo que fechou a prova. 48 é o maior número de cestas. E não é isso que ele quer? Eu digo, não. Olha a pergunta da questão. Quantos quilos de arroz havia em cada cesta? Ah, professor, ele quer que a gente determine o número de quilos de arroz em cada cesta. Como é que eu faço? Pessoal, foi exatamente uma das coisas, a primeira coisa que a gente comentou. Se eu quero determinar quantos quilos de arroz está em cada cesta, você vai pegar o total de arroz que você conseguiu angariar, que foi 2016, o total de quilos, e dividir pelo número de cestas. Você vai dividir isso em quantas cestas? 48. Professor, então eu vou pegar 2016, que é o total de quilos de arroz, e vou dividir por 48. Eu digo, exatamente. Quando você faz essa divisão, o que você vai encontrar? Você vai encontrar o total de quilos de arroz por cesta. Professor, como é que se divide isso? Pega a calculadora? Eu digo, cara, é muito importante que você desenvolva essa habilidade, essa prática em realizar divisão. Então, por exemplo, se eu quero dividir 2016 por 48, tu se pergunta, 48 cabe dentro de 2? Não. Aí tu anda uma casa. De 20? Não. De 201? Sim. Então tu usa como referencial 201. Professor, 48 cabe quantas vezes dentro de 201? 5 vezes? Cara, 5 vezes passa. Porque 5 vezes 40 vai dar 200, então pode ser 5 vezes. 4 vezes? Quanto é 4 vezes 48? Não consigo, professor. 48 é 40 mais 8. 4 vezes 40? 160. 4 vezes 8? 32. 160 mais 32, 192. Olha, professor, consegui. Então vai ficar 4 vezes 48, 192. 192 para 201, professor. Simples. Para 200 dá 8, para 201 só pode dar 9. Então você coloca aqui 9. O que eu faço agora? Baixa o próximo número, que é 6. E se pergunta, 48 cabe quantas vezes dentro de 96? 2 vezes. 2 vezes 48, 96. Para 96, nada. Olha, professor, essa divisão dá 42. Isso quer dizer que cada cesta vai ter 42 quilos de arroz? Eu digo, exatamente. Professor, se essa divisão desse exata, eu digo, pessoal, impossível. O que a gente foi atrás do MDC? O que é MDC? É o maior divisor comum. Se é divisor, evidentemente o resultado da divisão vai dar exato. Ou seja, o resto vai dar 0. Tem 42 lá nas alternativas? Eu digo, cara, eu acho que tem. Qual é a alternativa que tem 42 aqui? Letra D. Ah, professor, o gabarito não é. Letra D? Digo exatamente. Turma, até o nosso próximo vídeo. Tchau.